todas, uma alegria imensa ver essa sala cheia, muito feliz com a realização desse encontro. Meu nome é Ana Sofia Schmidt Oliveira, muito feliz aqui de, a convite da professora Lia, ocupar espaço aqui para receber nossos queridos Andréia e Guilherme, e enfim, isso é um encontro muito especial, já vinha sendo sonhado, né, nos nossos corações há muito tempo e finalmente se concretizou. Guilherme, a figurinha difícil, né, e veio de Porto Alegre para São Paulo, a gente aproveitou aí a presença dele, a Andréia também, uma agenda praticamente impossível. A gente tentou até fazer um grupinho no WhatsApp para trocar algumas informações, mas até no WhatsApp era difícil a gente se encontrar, mas deu tudo certo. Então, eu queria dar as boas-vindas a todos, especialmente a quem está vindo na Palas pela primeira vez. Alguém está vindo aqui pela primeira vez? Olha só, que coisa maravilhosa. Mari, você está vindo aqui pela primeira vez? Não acredito. Também não acredito. Pronto, não sei mais. Então, fiquei sabendo que é a primeira de muitas, né, todos convidados a conhecer aqui o trabalho da Palas Athena, a nossa querida professora Lia Diskin, que acho que todos conhecem, né, a fundadora da Palas, é a alma desse lugar, nossa inspiradora, nossa mestra. E imenso agradecimento à professora Lia, à Palas e a tudo que a Palas tem realizado nesses 40 anos mais um, né? Estamos celebrando neste ano 40 mais um, né? 40 anos foi o ano passado, quando a pandemia não teve grandes celebrações, mas esse ano será devidamente comemorado. Não é fácil, né? Porque no Brasil uma organização ter essa vida tão longa, tão profícua, né? Com tantas realizações, e a Palas realmente, com sua mensagem de cultura de paz, de não violência, é um espaço onde todos nós precisamos nos alimentar, né? Então, quem está chegando aqui, que conheça os nossos cursos, a livraria ali embaixo, né? A editora da Palas, quem é da Justiça Restaurativa conhece, né? Todas as publicações importantes aqui no Brasil, desde a Restaurativa, são da editora da Palas. Enfim, falei muito. Vou logo apresentar os nossos queridos André e Guilherme. Guilherme, a ideia aqui, só dar uma geral aqui do que vai acontecer, né? A ideia é cada um deles falar em torno de 15 a 20 minutos, né, Guilherme? Eu acho que vou perder um amigo com isso, mas enfim. Para depois, porque a ideia era mesmo um bate-papo, né? Era a gente poder conversar, aproveitar a presença e a experiência deles. A Palas, a professora, me ajuda, há quantos anos o Fórum de Cultura de Paz? 22 anos. Há 22 anos. Olha, fica até arrepiada, não dá para mostrar porque eu manga comprida aqui, mas há 22 anos realiza mensalmente o Fórum de Cultura de Paz em parceria com o SESC da Vila Mariana e com a Unesco. São encontros mensais. Até antes da pandemia eram realizados, né, no fórum, no SESC da Vila Mariana, ultimamente tem sido online, e amanhã o Guilherme participa do, qual que é o número? 162, 162º Fórum de Cultura da Paz. Não parou durante todo esse tempo, né? Pessoas incríveis. Aliás, está disponível no site da Palas, tem lá o link para os vários fóruns que já aconteceram. E amanhã o Guilherme fala dos fundamentos neurocientíficos da justiça restaurativa. Então, como todo mundo hoje vai achar que é pouco tempo que a gente tem com ele, amanhã tem mais. E amanhã vai ser online no YouTube da Palas. E isso fica gravado também, quem não puder assistir no tempo real, pode ter acesso posteriormente. Então, nosso querido Guilherme é professor de Neurociência do Comportamento e da Aprendizagem, é coordenador do Grupo de Estudo dos Aspectos Neuroafetivos do Comportamento e da Aprendizagem, GEANCA, é vice-coordenador do Grupo de Pesquisa Tecnologias, Corporeidade e Cognição, Implicações na Aprendizagem e na Subjetivação Humana, é pesquisador CNPq e membro do Grupo de Pesquisa Envelhecimento e Saúde Mental da PUC do Rio Grande do Sul. Então, Guilherme
A André eu apresento quando ela for começar a falar. Então, Guilherme, a palavra é sua. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Se quiser levantar, fica à vontade, não te defende. Eu já faria essa solicitação. Imperativo, assim, sentadinho, meio preso, assim. Não dá. Então tá, boa noite. Me permitam, então, né, ficar em pé. Isso também me dá uma sensação de proximidade maior com todos vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente, né, a oportunidade, professora Lia, de poder estar aqui nessa casa, nessa linda casa, né, que me recebeu, né, a primeira vez que estive aqui de uma maneira, né, irreparável e da mesma forma dessa vez. Então, agradeço de coração a oportunidade de estar aqui, né, a toda essa equipe maravilhosa, né, que faz essa engrenagem andar e andar muito bem. E a todos vocês, né, meu agradecimento, meu carinho, por disponibilizarem o tempo de vocês para a gente poder vir para cá conversar sobre um tema que para mim é ao mesmo tempo fascinante e intrigante, né? Eu vim da área da educação, para vocês entenderem um pouquinho a minha trajetória, e aqui fazendo um outro parênteses, eu gostaria de direcionar meu agradecimento também a duas figuras que são as minhas paixões também aqui em São Paulo, né? Por isso que eu trouxe a esposa dessa vez. Ela disse, mas que coisa é essa, né, de paixões em São Paulo? Eu trouxe a esposa junto dessa vez para conhecer as minhas paixões aqui de São Paulo, né? Que é a Sheila e a Sofia, que, nossa, eu carrego, né, no espaço. E a Samara, então você gosta de um S, né? Isso é a Samara. A Samara é a esposa, minha companheira de vida inteira aí, né? Então, essas joias assim, né, entraram no caminho, né, e pode ter certeza que tem também um espaço especial aí no meu coração. Então, muito obrigado pela amizade, né? E agora extensivo também ao Celso, enfim, a gente vai ampliando essa rede, muito bacana. Bom, eu vim pela área da educação, vim da área da educação, e quando fui para a escola atender os alunos, né, com toda aquela bagagem didática da faculdade, algo ainda, né, me batia muito forte, uma questão me batia sempre muito forte. Será que eu estou sendo eficiente, eficaz e efetivo, né, com os meus alunos no que diz respeito à consolidação do aprendizado? E como saber isso, né, como ter essa certeza sem saber como o cérebro aprende? Então aí migrei para a neurociência, né, ou para as neurociências, né? Então fui estudar um pouquinho sobre o cérebro, né, as suas relações, né, e como se configura esse processo fascinante e intrigante que é o aprender, né? Então, grande parte do que nós somos na vida, né, provém de comportamentos aprendidos. Um outro detalhe importante, que assim como nós consolidamos padrões de resposta motora, padrões motores, nós também consolidamos padrões de pensamento, né? E eles não estão dissociados de todo um processamento afetivo emocional. E é isso que nós vamos tratar aqui um pouquinho também. Então, há sim, endorganicamente, internamente, uma relação absolutamente interdependente e complementar. Isso é base, né, para a gente entender sobre não só o funcionamento do nosso organismo, mas também desse tecido social ali fora. Lá fora, da porta para fora, somos da mesma forma, absolutamente interdependentes e complementares. O problema é que a gente ainda não entendeu isso, né? E a gente entra em conflitos desnecessários e acaba, então, caindo em processos deletérios, como a gente tem visto aí, né, com grandes sofrimentos ao longo da nossa trajetória de vida. Mas, enfim, o que a gente traz hoje aqui é um pouquinho sobre o afeto, né, os laços afetivos, a formação de vínculos afetivos dentro das relações, mas não só, né, pensando numa fase já do desenvolvimento avançado. Tudo isso tem início lá nas primeiras etapas do nosso desenvolvimento. E o mais interessante de tudo isso é que formar vínculos é um processo, eu posso dizer, neuropsicobiológico universalmente identificado. E não é um privilégio só dos humanos, né? Isso acontece também, né, em muitas espécies, né, de animais aí, né, principalmente nos mamíferos. E tem como base para tudo isso, né, as alavancas biológicas, e eu trago isso como sendo
a essência do existir humano enquanto verdadeiramente humano, que é o cuidado. Quanto mais nós nos afastamos do cuidar, mais nós entramos em processos deletérios no que diz respeito não só às relações, mas à qualidade de vida, à saúde mental e assim por diante. Vocês vão entender um pouquinho por quê. Porque a mesma molécula neuroquímica que forma o vínculo afetivo, que forma o laço de apego, ela também tem funções relacionadas com a saúde mental, relacionadas com a confiança, com o comportamento pró-social. Ela também tem um potencial de atenuar o meu estresse, então a gente pode dizer que é um dos melhores ansiolíticos que nós podemos ter aí, né? Então a questão do nervo vago, a gente estava conversando, né, no período que antecedeu a nossa vinda para cá, para o auditório. Então nós temos toda uma organização de componentes biológicos que alavancam essa formação de apego, que nos direcionam para isso. Os estudos no mundo todo, né, e aí em diferentes culturas, nos mostraram também que, independentemente da cultura, ou seja, dos padrões de comportamento preservados em determinados grupos, há a necessidade da formação de vínculos de apego. O que a gente passa a entender? Que isso é uma necessidade biológica para a sobrevivência. Então, olha que coisa interessante. As alavancas iniciais desse processo se dão lá no período gestacional. Quando a mamãe e o papai engravidam, o cérebro é tomado por uma alta proliferação de tecido relacionado a essa molécula de alavanca da formação de vínculo de apego. Para as mulheres fica um pouquinho mais familiarizado a gente falar da ocitocina. A ocitocina é uma molécula que, numa ação periférica, né, muito conhecida, ela ajuda na contração uterina para facilitar o parto, na constrição dos ductos mamários para poder injetar o leite, né, e favorecer a amamentação, mas a ação central dela direciona a atenção do cérebro à busca de apoio social. E aí entra a inteligência biológica mais uma vez. Quando nós nascemos numa condição de extrema heteronomia, dependência e alta vulnerabilidade. Então essas alavancas, elas me permitem já um despertar de vocalizações que vão pelo menos chamar a atenção dos meus cuidadores mais próximos, do pai, da mãe e assim por diante. Brincando um pouquinho, o homem é muito mais atento para essas vocalizações. Só perguntar para minha esposa, quando os filhos choravam lá, quem é que primeiro atentava para o choro, né? Infelizmente são as mães. Já vi a tua expressão e tu, não é verdade, pode ser assim. Né? Mas aqui também tem a participação da ocitocina, né? Então, o tecido cerebral feminino tem muito mais ocitocina do que o masculino, né? Isso impacta também nessa saliência, o aumento, né, a ampliação da saliência para pistas sociais. Por que eu trago isso? Porque no decorrer da vida, e essa molécula é tão fascinante, que ela não depende absolutamente de alavancas genéticas. Olha que coisa interessante. Essa molécula depende de processos estimulatórios ambientais. Ou seja, quanto mais eu estimular, mais ela se retroalimenta, se autoestimulando. E os efeitos sociais, né, se dão em maior potencial. Olha que bacana isso. Estou falando só da parte boa, por enquanto, da ocitocina. Depois eu falo do paradoxo, né, Sheila? Depois eu falo do paradoxo da ocitocina, né? Mas é para não assustar ainda, né? Mas então nós temos, né, alavancas neuroquímicas, alavancas biológicas, que nos colocam nessa condição de formação de laços afetivos. E o que os estudos do mundo mostram?
que a deficiência na formação desses laços afetivos nos colocam, inclusive, numa configuração de comportamentos disruptivos. Atos infracionais, delinquência, violência, crime e assim por diante. Então esse tema é tão importante, porque muito do que nós vemos ali, né, das lesões do tecido social, é decorrente da desorganização de vínculos de apego, vínculos afetivos. Isso está diretamente relacionado à associação ou correlação com problemas relacionados à saúde mental. Transtornos de ansiedade, um grande preditor para a depressão e outros problemas, né, que se estendem a isso. Mas vamos voltar para as bases iniciais do nosso desenvolvimento. A ocitocina nos permite, primeiro, as alavancas de busca de apoio social. Essa é uma das funções importantes da ocitocina. E a partir daí, que ao ser atendido, ao perceber que pessoas à minha volta, que os cuidadores mais próximos, estão sensíveis às minhas necessidades, é que o cérebro começa a ter os primeiros impactos recompensadores. Então, imagine um exemplo assim, o bebê não tem capacidade autônoma nem para se virar no berço numa condição de desconforto. Ele requer que alguém faça essa ajuda. Mas ele vocaliza, ele chora. Ele gera um sinal de atenção. A mãe vem ali e faz então a recolocação da posição. E ele se sente confortável. Esse impacto de conforto gerou recompensa no cérebro. Áreas de recompensa. E aí entra uma outra molécula importante, que é a molécula a neuroquímica do prazer. Então o vínculo afetivo está diretamente relacionado com a sensação de prazer. A chamada dopamina, que modula outras funções importantes de atenção, de motivação por interesse, controle e organização do comportamento motor, julgamento social nas funções executivas, enfim, vamos parar por aqui. A formação de vínculo de apego no humano ainda envolve componentes cognitivos. Não são só as alavancas afetivo-emocionais que consolidam isso. Porque todo o processo afetivo-emocional dá base aos processos cognitivos, às representações mentais. Então isso vocês podem pegar em qualquer período cronológico. Se eu estive com a Sofia e a Sofia me tratou bem, o meu sistema afetivo-emocional é encharcado por dopamina. Áreas específicas, tá? Não vamos entrar nesse mérito agora para não ficar muito neuro. Tá? Isso me impulsiona a representações mentais acerca da figura da Sofia. Quem é? Como fez isso? Quais foram as circunstâncias? E isso me impulsiona não só a busca de apoio social, mas a busca pela permanência na relação. Olha que coisa interessante. Então há uma identificação cognitiva, inclusive da identidade. Quem foi que fez isso tão bom para mim? O presente que eu trago para vocês no final, que é uma atividade chamada gestão do cuidado, é processado em cima disso que eu estou falando. Porque eu vou judiar de vocês também. Ai, 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 ai. Nem tudo são flores. E vocês vão me puxar a orelha dizendo assim, mas por que tu não me permitiu isso? Ah, tem um porquê. Mas por que eu não pude fazer tal coisa? Tem um outro porquê. E isso envolve essas questões sobre as representações mentais. Mas vamos adiante. Ao formar vínculos de apego seguro, nós enxergamos no outro uma figura de apoio.
a ocitocina não só forma esse vínculo, mas ela aumenta a minha atenção para a confiabilidade, para a confiança. Então, é uma molécula também que me permite me tornar mais vulnerável, mais permeável, porque ela aumenta a minha confiança em relação ao outro. Aí começam, né, aí a gente começa a navegar próximo ali, né, dos efeitos colaterais da ocitocina. A ocitocina estabelece essa relação mais próxima do grupo, formando os laços afetivos, formando a confiança, formando as alavancas de apoio e busca de apoio social. Mas aí entra o paradoxo, um dos paradoxos. O excesso de vínculo afetivo me fecha num determinado grupo. E a ocitocina passa, né, me leva a entender que eu só posso ter essa relação com os mais próximos, os já vinculados. E o que ela começa a fazer? Excluir aqueles que não fazem parte desse rol, desse tecido mais próximo. A ocitocina também provoca, né, o comportamento de exclusão. E esse é um cuidado que nós temos que ter. O cérebro facilmente classifica nós e eles. Muito do que a gente vê no nosso tecido social hoje está relacionado a isso. Dependendo da forma como a gente forma esses vínculos afetivos, exacerba nos vínculos afetivos. Eu posso gerar tanto uma hiperdependência quanto a exacerbação de, né, perspectiva de exclusão àqueles que não fazem parte desse tecido mais próximo. Mas ela não é de toda ruim. Quando a criança chora, quando a criança se desespera, quando o nível de estresse exacerba, e a gente acolhe a criança, a gente acolhe o outro indivíduo, há um aumento da ocitocina também. Nós temos uma estrutura chamada amígdala. Não são as tonsilas palatinas. São as amêndoas do nosso cérebro que identificam as ameaças e geram um impacto punitivo no meu cérebro. Quando há essa percepção de ameaça, de medo, e aí entram as questões relacionadas às funções das áreas cerebrais. A amígdala desempenha esse papel relacionado ao aprendizado do medo, tem relação com a ansiedade e também tem relação com agressividade. Amanhã eu falarei um pouquinho sobre os tipos de agressividade e violência. A exacerbação do medo me leva a uma agressividade reativa. A exacerbação da recompensa me leva a uma agressividade proativa, intencional. Há uma grande diferença entre elas. Mas é importante a gente voltar para essa questão dos vínculos de apego. Quando se forma esses laços de apego, se forma essa relação com a ocitocina, essa relação com o outro não só aumenta a ocitocina para o vínculo de afeto, mas também serve como um potencial ansiolítico, diminuindo o nível de estresse. O que isso me gera, o que isso me proporciona, é que o estresse me deixa linearizado. O estresse faz eu buscar tão somente aquilo que está arraigado como hábitos comportamentais. E aí depende de que hábitos eu consolidei. Por isso que muitas vezes nós nos surpreendemos com alguns comportamentos de pessoas que nós conhecemos, né? Por quê? Porque aquilo lá estava silenciado ainda como hábito. E num nível de estresse mais alto, é o que o cérebro faz, numa perspectiva mais linearizada, com menor flexibilidade do pensamento, é buscar esses hábitos mais arraigados. Ao formar bons vínculos, a criança se sente segura, tem impacto na autoestima,
a criança explora o mundo de maneira muito mais ampla e muito mais tranquila. O apego inseguro aumenta a hiperdependência, gera maior agressividade, menor busca de apoio social. Qual é o impacto disso? Muitas vezes, lá numa idade longeva, nós sofremos sozinhos e não nos permitimos buscar ou aceitar apoio de ninguém. É uma ruptura do tecido social absurdo. Agora, empatia é importante para o desenvolvimento social? A teoria da mente da psicologia, ou seja, entender que os outros também podem ter pensamentos e opiniões diferentes da minha, é importante para o desenvolvimento no tecido social? Claro que é. E isso tem correlação com a organização do vínculo de apego. A ocitocina junto com a dopamina me permitem formar não só a empatia, mas a preocupação empática. É quando, além de perceber o teu sofrimento, eu aumento as alavancas de resposta comportamental para ir até ti e ajudar, auxiliar. Toda essa trama de relações neuroquímicas envolve também a modulação do humor. A própria ocitocina modula a liberação da serotonina, melhora o teu humor, diminui a criticidade. Olha que coisa interessante, aumenta a acuidade sensorial, a percepção das coisas à nossa volta. Melhora o potencial de memória, diminui a nossa dor. Parênteses, parte dos circuitos que processam a dor física, processam a dor psicológica, a dor do sofrimento. Quando nós falamos em formação de apego, vínculo de apego, se estabelecerem relações saudáveis com o outro, nós estamos falando não só de saúde mental, mas de saúde física. É como se fosse não mais só um ansiolítico, mas como, de forma indireta, potencializasse um efeito analgésico. E aí eu deixo essa questão para vocês pensarem um pouquinho, a gente ir dialogando com os questionamentos que virão. O cérebro, a genética, e aí o desenvolvimento é dependente da nossa genética, é altamente influenciado pelo nosso ambiente e se ancora onde? Nas experiências vivenciais. Não pensem que tem mágica, não tem mágica. A ocitocina tem uma vida, vocês viram o potencial que ela tem para formar laços de afeto, para manter laços afetivos. Mas ela tem uma meia-vida de 2 a 3 minutos na ação central. Então, Celso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retroalimentar isso na relação. O nosso berço do cérebro, o berço do sistema nervoso central é formado pela camada mais externa da pele do embrião, a ectoderma. E quando a gente estuda essa relação toda, a gente vê que tocar no outro bifurca as vias de condutividade da informação. Uma te faz perceber que está sendo tocado. Outra te faz interpretar emocionalmente como é que é esse toque. E esse é um dos maiores potenciais de liberação de ocitocina. E a ocitocina também faz o quê? Aumenta a saliência para pistas sociais. Queridos, lá em casa nós treinamos como ratinhos de laboratório, e a esposa dizia, não faz isso, faço. Não faço. O olhar no olho. Quando nós olhamos para alguém, claro, outras áreas envolvidas, mas uma em especial,
é atrás das nossas orelhas, chamada giro fusiforme. Olha que coisa interessante. A da esquerda lê as características físicas do teu rosto. E a mesma área do lado contralateral exerce também uma função de interpretar as tuas pistas sociais através da expressão facial. Não é daí que eu entrelaço com as vias de sentimento? Se me gera angústia, se me gera aversão, se me incomoda aquela expressão que eu estou vendo, gerando sentimento ruim em mim, o que aumenta? O meu potencial empático. Mais uma pimenta para a nossa conversa. Nossa, você já está me deixando mais um. A mesma área que nós sentimos nojo de uma comida estragada, é a área que aumenta a sua atividade quando nós sentimos ou presenciamos um ato de injustiça. O sentimento de injustiça é uma das maiores alavancas para o impacto aversivo e o aumento da agressividade e da violência, ou seja, a raiva. Mas vamos lá. Isso não está relacionado com processos morais, padrões morais, organização moral? Tá, né? Lá em casa a gente costuma dizer que lá não tem meio certo. Ou é certo, não é. E como é que a gente estabelece isso, né? Enfim, se você vai fazer alguma coisa que vai fazer o outro sofrer, não está certo. Modula o seu comportamento, busca uma alternativa, flexibiliza o pensamento. Bom, voltamos para aquela molécula ou não? Voltamos? Os ratinhos são isso, né? O olhar no olho, né? O interpretar, o pensar melhor, o refletir, né? As questões que envolvem o erro, por exemplo, valorizem o erro, é através da percepção do erro, né? É através da percepção do erro que você busca alternativas, flexibiliza o seu pensamento, movimenta o seu arcabouço de informações, mas para isso você tem que dar o arcabouço informacional. Mas vamos lá. Estudos mostram que crianças que formam bons laços afetivos atentam muito mais às regras sociais e se colocam muito mais à disposição de cumprir, seguir as regras sociais do que crianças que não formaram um bom vínculo de afeto. Isso tem a ver com a neuroquímica, tem a ver com esses processamentos, com essa trama de relações neurobiológicas. Se a gente começa a entender e mapear onde está esse tecido ocitocinérgico, são as principais áreas relacionadas aos processos sociais. Então eu deixo para vocês agora refletir um pouquinho sobre isso. Vou passar, já passou meus 15 minutos? Vou passar aqui para minha colega e vocês me instiguem depois. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Vou rapidamente já passar a palavra para a Andréia, para a gente não perder o embalo. Andréia, querida, obrigada também por estar aqui com a gente. A Andréia é assistente social judiciária, supervisora do Serviço de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela é membro do Grupo Gestor de Justiça Restaurativa do TJ aqui de São Paulo, especialista em sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política, especialista em Serviço Social e Direitos Sociais pela Universidade de Brasília, facilitadora de processos circulares, formadora em Justiça Restaurativa e em processo circular. Acho que não tem quem esteja ligado aí na Justiça Restaurativa que não conheça a Andréia. Então, uma alegria estar aqui com você. Eu acho que quando a gente ia ouvindo o Guilherme, já via a parte química do círculo, né, André? Então, para compartilhar um pouco a experiência dela. Você quer... Não sei se você fala assim, né? Acho que eu falo sem cara mesmo.
preciso antes dizer para o Guilherme que, ouvindo tudo isso, não dá para a gente deixar de achar que é mágico de qualquer forma. Né? A gente saber o que está por trás, enfim, não deixa de considerá-lo mágico ainda assim. Né? E a gente consegue entender melhor o que acontece com os trabalhos, nos processos circulares, com os trabalhos no círculo de construção de paz, ou até mesmo quando a gente faz um curso aqui na Paz, ou um curso na área de pedagogia da cooperação, e a gente vive esses momentos e a gente sai dali achando que nunca vivenciou algo tão maravilhoso e tão potente e tão transformador para a vida, né? Então, acho que nada disso deixa de ser mágico, né? E acho que eu vim um pouco para conversar, mais para contar histórias, um pouco de como tem sido esse nosso percurso com a justiça restaurativa na educação. Também veio de um olhar do parceiro, né, das escolas, de estar junto, daquele parceiro que está caminhando junto, mas que sempre entendeu que o papel do judiciário está levando, nesse momento, né, da história, aqui em São Paulo, está levando um pouco do conhecimento construído, construir juntos outros conhecimentos, né, com os parceiros da educação. Desde o início aqui em São Paulo, acho que é interessante contar, né, desde 2004, 2005, quando começa, dentro do judiciário, oficialmente, o trabalho com justiça restaurativa, já desde esse início, aqui em São Paulo, em São Caetano, né, começa um trabalho junto com a educação. Então, já nesse primeiro momento, não se pensou em fazer um trabalho com os adolescentes em conflito com a lei sem envolver a educação. E foi um período muito de aprendizado e da educação para a gente levar para outras instituições, enfim. Mas essa ideia de que não era, isso muito presente desde o início, que a ideia não era mediar um conflito ou fazer um trabalho que envolvesse só aquelas pessoas diretamente afetadas, que era necessário fazer um trabalho com toda a comunidade escolar também, envolvendo a rede de serviços, de garantia, né, e que a mudança só viria através dessa mudança não só relacional, né, mas aí já vem essa questão, começa a florescer essa questão da importância de trabalhar o institucional e também o social, né, com o envolvimento da rede e pensando como cada um como parte dessa sociedade e que tem uma corresponsabilização naquela situação e que também uma corresponsabilização nessa reparação dos danos. Então, em São Paulo a gente começa essa caminhada, né, com a educação e depois foi agregando outros parceiros, mas enfim, é um parceiro já de início. E foi aos poucos que a gente foi aprendendo, e depois foi aprendendo com outras pessoas também, com essa vivência, com a Kay, com outras pessoas de outros países que vêm e vão trazendo essa experiência também na educação, que vai aumentando. Na própria justiça restaurativa, essa é uma área, né, que cada vez mais vai ampliando a atuação e que tem muito a ver, né, porque se a gente quer trabalhar a questão de conflitos e de violência, esse é um dos lugares mais ricos, né, tanto pelo fator de ser um potente socializador das crianças, né, depois da família, né, crianças e adolescentes, de ser um espaço propício para se trabalhar as habilidades de convivência, de cooperação e também de transformação de conflitos, né? Pensando um pouco além de gerir o conflito, mas de transformá-lo em algo produtivo. E inicia esse trabalho e com esse tempo a gente vai vendo que algumas outras efeitos colaterais positivos vão se trazendo nisso, né? Então, algumas escolas que a gente trabalha com a justiça restaurativa, através de círculos de diálogo, círculos de transformação de conflito também, mas principalmente através de círculos de diálogo, também acabam se tornando escolas mais protetivas, né? Nesses espaços onde as crianças estabelecem uma relação de confiança, vínculos afetivos, é um espaço também que muitas vezes ela traz a questão de violência sofrida em casa, né, na vizinhança, enfim, ou é o espaço de denúncia da violência da própria instituição escola,
Acho que esse é um outro ponto importante dizer. Então, muitas vezes a gente brinca que, no primeiro momento, quando você inicia o trabalho na escola, parece que você está tudo indo degringolando, vamos dizer assim, né? Abriu a caixa de Pandora. Porque muitas vezes, quando se cria esses vínculos, é que vão surgindo, né? O Dr. Gilberto gosta muito de usar a imagem de um quarto todo empoeirado e fechado. Quando você abre e entra uma fresta de luz, né? Então o que você vai ver primeiro é essa questão dessa poeira, dessa sujeira. Não é dizer que esse quarto não tinha poeira antes, é que se você não tinha essa fresta de luz, você não enxergava, né? Então, muitas vezes a gente vê nesses espaços das escolas, de serviços de acolhimento, outras instituições de longa permanência, como depois de um tempo iniciado o trabalho com a justiça restaurativa, como vão surgindo esses espaços de denúncia dessas violências, né? Então, esse é um ponto muito importante para a gente trazer, e acho que tem muito a ver com essa questão que traz o Guilherme, né? Essa questão dessa importância desses vínculos afetivos, enfim. E é um ponto que me chama muita atenção, sendo assistente social, né? E trabalhando um bom tempo com a questão de violência doméstica contra a criança e adolescente, né? Então, como potencializa esse papel da escola e de outros espaços nessa questão de proteção também da criança e do adolescente, né? Bem, acho que é importante dizer que, principalmente depois da pandemia, né, o que a gente tem visto nesses espaços como reflexo da própria sociedade, da questão dos adultos, né, o quanto essa questão da intolerância aumentou nesse período, né? Então, esse também tem sido um papel importante desses trabalhos realizados com justiça restaurativa nesses espaços, né? De problematizar, de estar trazendo isso, de estar conversando. Algumas escolas têm investido mais até nesses círculos de diálogo como forma de trabalhar algumas violências estruturais muito presentes, como a questão do racismo, de intolerância religiosa, investido mais nesse trabalho mais amplo, né, envolvendo todos os alunos, dentro dessa ideia de que muitas vezes não adianta a gente ficar apagando incêndio de caso a caso, né? Mas que você precisa trabalhar todo esse espaço, toda essa comunidade. E aí acho que nesse sentido os círculos de diálogo têm sido muito potentes, né, para trabalhar essas questões. Eu não sei se todos aqui têm conhecimento da questão da justiça restaurativa, do processo Quem não circular. conhece justiça restaurativa? Eu acho que isso é importante, né? Então, se o enfoque na justiça restaurativa, ele não vai ser... Eu acho que vou usar o exemplo, continuar no exemplo da escola, né? Se o viés da escola, muitas vezes, tem a ver com a questão de disciplinar, a quebra de algumas regras, a questão do conflito, muitas vezes é enfrentada dessa forma, né? Então, existem algumas regras, algumas situações... E como no sistema judiciário, você tem algumas penalidades para essas regras que são quebradas, tá? Na justiça restaurativa, a ideia é que o foco não são nas regras que são quebradas, não são nesses sistemas de punição ou de compensação também, tá? Que muitas vezes é utilizado. Então, a ideia é que se trabalhe com essas questões de violência e de conflito a partir dos danos que foram causados e das necessidades geradas desse dano, né? E de como pode ser, de certa forma, dentro do possível, reparados esses danos. Vamos dar um exemplo. Uma situação de... Uma situação de injúria racial, uma coisa que está bem fresquinha. Uma situação de injúria racial. 2 alunos, eles estão no laboratório e lá tem alguns protótipos de esqueleto com várias fases do desenvolvimento humano, enfim,
esqueletos de macaco, enfim. E o menino vira para a menina e fala assim, olha, essa aqui é você, sua macaca. Aí tem uma outra situação de novo, uma outra situação, novamente, que tem uma situação na sala de aula e ele volta a falar, porque ela é uma macaca, ela está agindo dessa forma, enfim. Bem, a gente tem alguns caminhos, né? A diretora chama, vai para a coordenadora essa situação, a menina reclama, o menino é advertido, ele é suspenso, em relação à menina, nada, né? Ou é feito, os dois, ele tem que pedir desculpa, pede desculpa para ela, você sabe que isso é errado e pede desculpa. Às vezes, em algum momento, faz alguma atividade geral, uma palestra sobre a questão racial, né, sobre a importância, ou pede para o menino fazer uma redação, alguma coisa desse tipo. Né? Bem, numa situação, e aí pensando numa situação real, né, que acontece isso, o que foi feito? Foi feito um processo circular para eles se ouvirem, né, para eles pensarem juntos sobre essa situação, foram convidadas outras pessoas da sala, pensar na situação, como poderia reparar, né, como ela se sentiu, como ele ficou também com essa situação. Nesse caso, o menino ele se sentiu agredido com a palestra, porque ele achou que a palestra era uma indireta para ele e que estava meio dizendo para todo mundo que ele era um racista. Então, de certa forma, e esse processo vem depois. Na realidade, esse processo veio depois no judiciário, né? Mas poderia ter sido feito na escola. Então, a partir desse projeto, dessa conversa, sai um projeto, e o projeto que eles fazem é fazer grupos de diálogo com os outros alunos. E levar essa discussão. E os alunos poderem dizer quais foram os outros momentos que se sentiram excluídos. E daí, nesse momento na escola, se vê numa situação, porque aparecem desde exclusão por religião, né? É uma escola mais elitizada, então tem judeus, muçulmanos, tem evangélicos, enfim, né? E aí começa a aparecer essas questões de intolerância religiosa também, questão de classe social, porque nós temos bolsistas nessa escola, né? Então, assim, num primeiro momento é o caos, mas esses meninos se organizam, e acho que aí vem outra coisa da questão do protagonismo juvenil, né? Eles se organizam para discutirem essas questões, e questões políticas também, né? Porque tudo isso no meio dessa efervescência política que a gente vive, né? Então, e aí começam a surtir efeitos, né? Eles começam a pensar tanto no trabalho com os outros alunos, em cartazes, enfim. E levar a discussão para os professores, começa a estimular, a escola estimula a fazer um trabalho com os pais também, porque se detecta que muito disso vem também de casa. Então, assim, a gente veio de uma ação simples e de uma escola que não tinha justiça restaurativa, e aí o potencial, se tivesse justiça restaurativa, era bem maior, né? A ideia é que todo esse movimento pudesse ter ocorrido antes de parar no judiciário, né? Então, o quanto isso vai ampliando as discussões, e acho que isso dá um pouco a ideia de quando a gente diz que parece que abriu a caixa de Pandora, né? Porque, de repente, a gente olha e fala assim, mas aqui nessa escola não tem conflito, nessa escola não tem intolerância, nessa escola não acontece discriminação. E, de repente, você abre para tudo isso, né? Então, acho que um pouco não sei se ficou confuso, tem um monte de gente que trabalha aqui com justiça restaurativa também, que queira completar, mas a ideia é essa, né? De que o foco não é uma questão de severidade e só uma regra foi quebrada, um aluno tratou uma outra colega, então para isso a gente tem uma regrinha, fez isso, uma advertência, fez mais de uma vez, né?
não vai acumulando, e essa menina, o máximo que escutou foi um desculpa aí, foi mal. Então, acho que um pouco dá essa ideia do que é a justiça restaurativa, né? E o mais importante é que esse plano de ação e esses acordos são coisas que são importantes para aquelas pessoas envolvidas. Então, para eles, o importante era isso. E disso foi tendo outros desdobramentos. Para outras pessoas, pode ser que as necessidades sejam outras, né? Então, de repente, numa situação, só desculpa, foi mal, um pouco mais consistente, ou uma reparação mais próxima para ela fosse necessário, né? Então, mas nesse caso reverberou para toda a comunidade escolar. Então, acho que esse é um exemplo legal, e me veio muito porque é muito recente, né? Mas de como vai para além, né? Para além da questão de resolver aquele conflito. Resolver no sentido de os dois entrarem a um consenso, enfim, como isso vai extrapolando para esse ambiente escolar, né? Então, um dos aspectos que a gente tem visto nesse trabalho é essa metodologia utilizada no processo circular, é um processo dialógico, uma metodologia que proporciona essa questão, né? Ela tem todo um cuidado na primeira metade desse trabalho de que as pessoas possam se conhecer, possam se relacionar, envolve contação de história, e tudo isso, a gente costuma dizer que é mágica. Contação de história, as pessoas se conhecerem, se relacionarem, criarem uns vínculos para que possam falar da situação difícil, né? Isso num círculo restaurativo, né? Mas os círculos de diálogo, eles são muito potentes, né, nesse sentido, para trabalhar toda essa comunidade escolar, né? Tanto a questão da convivência, tanto preparar para quando eles vão precisar ter uma conversa difícil, né? Quanto para... deixar a banho também. Então, tudo isso é muito importante para preparar, né? Para que eles possam administrar quando surgir uma situação de conflito, de violência, possam se escutar, possam conversar, né? Então, todo esse preparo, e muitas vezes, quando essas questões são muito latentes no coletivo, esses círculos de diálogo, antes até que fatos mais graves aconteçam, enfim, eles são muito produtivos, né? Auxiliam muito nisso. Então, a gente tem percebido bastante. E uma coisa que se percebe bastante depois da pandemia, por exemplo, é que não só no processo circular, e quando o Guilherme falou do olho no olho, enfim, uma coisa que a gente tem percebido, conversado muito entre os facilitadores, é que como depois da pandemia, nos pré-círculos, né, a gente faz todo um trabalho anterior ao círculo, que é de escuta individualizada das pessoas, de entender para que foi para essa pessoa essa situação de conflito ou de violência, o quanto tem aparecido a questão das pessoas verbalizarem mesmo, assim, nunca me senti tão escutado, nunca me senti tão compreendido. E em várias situações, mesmo a pessoa que está em situação que sofreu dano, como a pessoa que causou dano, né? Então, nesses passos de escuta atenta, de olho no olho, de você sentar e de você se preocupar, o que a pessoa, qual foi a visão dela daquela situação, como ela se sentiu e quais as necessidades que ela detecta. Então, coisas simples e que se tornaram potencializadas nesse período, né? É uma coisa que a gente tem observado muito, né? E essa questão do entendimento, de se ouvir, né? A questão a gente brinca muito assim dos monstrinhos, né? Numa situação dessa, as pessoas criam em relação ao outro uma figura do monstro, né? Daquele que não é humano. Então o ladrão, ou que me assaltou, ou que me disse isso, ou racista, ou intolerante,
e criam essas visões distorcidas dos dois lados, né? Fixam esses rótulos. Como isso anda muito forte, mas nesse período. E o quanto o círculo potencializa esse resgate da humanidade de cada um. Né? Então, de sair desses rótulos e de encontrar o humano no outro. De encontrar que aquele que agrediu naquela situação, ele também tem sonhos, ele passa por dificuldade, ele tem medos, ele tem valores parecidos com os meus. Esse é um fato muito importante. E acho que a ideia era que a gente pudesse conversar um pouco, eu acho que abrir para as pessoas também que têm experiência com justiça restaurativa na educação, que têm experiência com justiça restaurativa também no judiciário, em outros espaços, em núcleos comunitários, enfim. Acho que contribui, porque a gente vê que esse movimento é muito parecido, principalmente nesses espaços de relacionamento continuado. Então, acho que é um pouco isso, para a gente só começar. Muito obrigada, Andréa. Andréa, experiência riquíssima aí nos círculos, né? Você estava contando dessa história, estava pensando também como a gente vê no círculo, até a mudança corporal, da expressão das pessoas que participam, né? E daí casando isso com o que o Guilherme traz, que por trás, né, do que a gente vê, né, na postura física, na expressão do rosto, tem toda uma química acontecendo lá atrás, né, para criar esse espaço de confiança. O Guilherme teve também um projeto, né, Guilherme, de justiça restaurativa em escolas, e se quiser contar um pouquinho disso, enquanto o pessoal se aquece aí para falar, porque eu acho que é isso, e nesse momento que a gente vive, né, das bolhas tão acirradas, né, então talvez você tenha aí uma receita para a gente furar essa aí, colocar oxitocina na água. Tem a receita. Tem a receita, vamos lá. Então, isso é uma coisa bacana também. Eu fui. Comentários seus sobre ela. Fica muito ruim assim, não? Não. Melhor. Ah, tá gravando? Mas sai bem? Sai. Eu fui oportunizado, né, num jantar, na verdade foi num bar mitzvah, fui oportunizado a ingressar na justiça restaurativa e ajudei a coordenar um grande projeto lá no Rio Grande do Sul, né, de justiça restaurativa nas escolas. E foi muito bacana, então eu fiz toda a parte de indicadores de resultado e tal. E hoje nós temos em alguns municípios ali chamadas escolas restaurativas, né, onde já tem estabelecido a cultura, né, das práticas restaurativas nas rotinas escolares. Então hoje eu estou me propondo a fazer um levantamento, né, de indicadores também, fazendo correlações entre nível de empatia, né, níveis de ansiedade, né, não vou lembrar agora quais são todos os indicadores aí, mas empatia, ou preocupação empática, ansiedade, até com desempenho escolar, né? Então a gente vai tentar fazer essa correlação dentro da instituição, onde já tem consolidado ali, né, uma cultura de práticas restaurativas. E quando eu fui participar dos círculos, né, existe, né, essa coisa mágica do círculo. Mas é aquela coisa que a gente entende que há subjacente a tudo isso, né? Nós temos uma necessidade, né, do sentimento de pertencimento. Nós temos inclusive áreas do córtex frontal, né, que são mais ativadas quando eu me sinto pertencente. E elas têm projeções para áreas, né, da recompensa. Então tudo isso está muito intrincado, né? Legal quando tu traz essa questão do racismo, né? Então eu tenho alavancas biológicas, por exemplo, né, que me levam a ter uma afinidade com a cor da pele de maneira muito rápida. Olha que coisa interessante isso, da importância da formação dos vínculos, e não só isso, a importância da educação para bons vínculos de afeto, bons vínculos de apego, né? Sem a exacerbação, para não tornar vulnerável também, hiperdependente, isso é muito ruim, né? Mas olha só que para mim muito interessante, né? Eu cuido porque eu ando numa linha tênue, assim, né?
entre a paixão pela neurociência e a esquizofrenia. Né? Então eu sempre digo, que bacana, que maravilhoso isso e tal, mas para mim, tá? Para mim, né? Interpretem como vocês acharem melhor. A minha pele é branca e rapidamente o meu cérebro fez já essa afinidade com a cor da minha pele. E existe na biologia, né, as alavancas para essa classificação, nós e eles. Pertencimento e não pertencimento. Tá? Os estudos mostram que se eu enxergar uma mão não da cor da minha pele sendo espetada, eu tenho menor atividade nas áreas de aversão, punição. Como se eu tivesse uma alavanca de indiferença. Triste. Lamentável. Mas eu posso reverter isso. Eu posso criar cenários de educação que me tornem mais empáticos, com maior preocupação empática. E eu modulo essa atividade de atenção. Na neurociência a gente chama isso de potencial evocado para o estímulo. Agora, se eu olhar uma mão da mesma cor da minha sendo espetada, o impacto aversivo é muito maior. Olha que coisa maluca isso. E eu tenho uma diferença entre 150 e 200 milissegundos para quando eu olho uma pessoa de uma cor diferente da minha me abordando, para depois eu dizer assim, não, calma, sistema afetivo emocional, é só uma abordagem de informação. Mas eu preciso estar educado para isso. E quanto melhor educado eu estiver, maior controle desses impulsos de alavanca afetiva emocional eu vou ter. O cérebro que melhor nos define na maturidade é menos dependente da genética e muito mais influenciado pelo nosso histórico vivencial. Por isso que vale a pena investir nos processos de educação. Isso é fundamental. E as práticas restaurativas, os círculos, me colocam nessa condição. Quando eu estou com o objeto da palavra, eu não, né? Na verdade, quando eu estou com o objeto da palavra, eu não largo mais. Vocês já devem imaginar, eu não sinto. Quando ele está do outro lado, me gera uma angústia tal que eu não vejo a hora de chegar na minha mão. Né? Mas também envolve essa coisa do autocontrole. Queridos, só mais uma dica, só mais uma informação, prometo que eu vou deixar para vocês agora. Parte da circuitaria neural, dos circuitos cerebrais, que nós usamos para o nosso autocontrole, nós usamos para gerir os conflitos interpessoais. Então, se eu não consigo gerir os meus próprios conflitos, se eu não me gosto, se eu não me tenho, né, como, né, algo bom, né, uma casa boa, como é que vocês acham que eu vou gerir os conflitos interpessoais? Se eu tenho baixa autoestima, como é que tu acha que eu vou me colocar à frente aos outros? Se eu não me sinto pertencente, como é que tu acha que eu vou me colocar à frente às outras situações? Por isso dessa impulsividade hoje em dia também de querer só falar e não ouvir. Então, há comportamentos disruptivos aí que têm alavancas já em formação há muito tempo. Tem muita coisa anotada aqui para eu instigar vocês. Agora, a palavra está aberta. Vamos lá. Ela falou sobre... Mas onde entraria o bullying, o desafeto? Dá para detectar antes, na justiça relativa? Ou só tem que esperar uma condenação, entre aspas, né? Talvez. Acho que a gente vai conversando assim. Pode ir. Então, tá bom. Então, acho que eu acabei trazendo duas situações, talvez ficou um pouco... Né? Uma é a situação na escola, né? Então, o ideal é que essas coisas se resolvam antes na escola, né? O que acaba chegando no judiciário, aqui em São Paulo, na realidade, a gente tem pouquíssimas regiões com trabalho na escola. Então, a gente tem na região do Heliópolis e tem na região da Freguesia Dó e Brasilândia. Então, a gente pensar no município inteiro, nesses milhares, enfim, tem muitas situações de escola que chegam e não fazem parte desse território. Ou tem situações que ainda sendo nesse território, vamos ser honestos e claros, ainda chegam para o judiciário. Né? Então, mas o ideal é que se resolva essas questões na escola, né? E que não precise judicializar essa questão, né?
Porque entra vingança. Isso, entra uma série de coisas. Esse caso, por exemplo, é de uma escola que não tem, a ação veio depois, foi feita a ação na escola, a partir da judicialização do caso, né? Mas, por exemplo, esse é um caso que, para mim, foi muito emblemático, né? Quando a gente fala da não necessidade de judicializar, ou da importância de não judicializar, porque muitas vezes a pessoa vai dizer, o judiciário fala isso porque é menos trabalho, né, para ele. E tem uma coisa assim muito séria, a gente vem nesses adolescentes chegarem lá, tanto que causou dano, quanto que sofreu dano, e passar por revista, passar por uma questão pelo detector de metal, depois está na figura de um juiz, na figura de um promotor, né? Então isso traz outros traumas, né, e outras situações para os dois, né? Não só pelo menino, mas pela menina, para as famílias. É todo um desgaste de uma situação que poderia ter sido desenrolada de uma outra forma, né, de potência na escola. Então, assim, se a gente fosse pensar no mundo ideal, o ideal é que não chegasse ao judiciário esses casos, né? Como outros casos que acontecem também de situação de convivência, enfim, de conflito em comunidade, que não só da escola, né? Então, essa questão de se judicializar muito e de levar esses processos. Me permitam, essa questão do bullying, ela é muito interessante, né? A criança que sofre bullying, né, e não revida, digamos assim, não cria um mecanismo, né, para colocar isso para fora, ela apresenta a maior probabilidade de transtorno depressivo. Por outro lado, aquele que revida, aquele que utiliza esse gatilho, né, para repassar essa violência, aumenta a probabilidade para transtornos de personalidade antissocial. Então é uma coisa, é necessário que se tenha uma intervenção muito bem organizada e muito bem planejada, né, nos dois polos. Porque quem faz o bullying, né, ele também está criando um mecanismo, né, seja por baixa autoestima, seja por por o que a gente chama de agressividade proativa, intencional, por puro prazer, né? Então a modelação desse comportamento nos dois polos é extremamente importante. Porque hoje nós temos vários casos de autismo e tem várias graduações. E aí quando vem o bullying, aquele que é ridicularizado, assim, ele se torna talvez até agressivo também. Claro. E aí o gatilho de afeto, mas também tem o desafeto. E acho que tem a questão dos espectadores também, né? No bullying tem muita essa figura dos outros que são a plateia, né? Legal isso. Então, Sim. você trabalhar através dos círculos de diálogo, ele é muito potente, porque ele vai trabalhar, né, tanto quem causou, quem sofreu, mas também essa plateia que faz parte, né, dessa dinâmica. Isso é extremamente interessante também, porque se nós pegarmos, a testosterona não cria a agressividade e a violência. Assim como a ocitocina não cria o vínculo de afeto, né? Ela potencializa. Então os hormônios potencializam as alavancas comportamentais, assim como os processos, né, relacionados ao pensamento, eles potencializam isso, tá? Então é interessante trazer essa coisa porque no homem, por exemplo, né, qualquer atividade comportamental sendo presenciada por uma mulher do lado ali, potencializa a liberação da testosterona, né, e tende a consolidar aquele tipo de comportamento se for aprovado pela mulher. Olha que coisa interessante isso. São as alavancas biológicas também. Mas como a Sofia traz, tudo isso pode sim ser modificado pelos processos de educação, pela cultura. E aí entra o Uri Bronfenbrenner aí falando, né, dos microsistemas até um macrosistema. Então, onde é que começa aí? Onde é que deve começar isso, né? Nos microsistemas, dentro das salas, né? Dentro do ambiente familiar. Então, ali que se estabelecem os primeiros padrões comportamentais e que vão refletir no mundo ali fora, né? Então, é mais ou menos assim, né? Se você não arruma o seu quarto, né, Maria Montessori, você não vai arrumar, né, a casa maior ali fora. Você não vai gerar esse hábito. E quando eu falo em gerar hábito, criar hábito, né, é muito interessante porque as áreas do cérebro que organizam os hábitos comportamentais, eles trabalham em duas vias simultâneas.
E aí entram os jogos cooperativos, as práticas cooperativas, não tem nada melhor para desenvolver senso de empatia e preocupação empática do que práticas cooperativas. Né? O que acontece? Quando você está exercitando um comportamento, e brinquem com isso, com o comportamento mais simples, abrir e fechar a mão. Áreas do cérebro que organizam esse padrão motor estão nesse momento aqui, em duas vias simultâneas, permitindo os movimentos desejados e inibindo os movimentos que interferem ou os não desejados a esse movimento. Querem uma referência? Que sintoma é esse aqui? Sintoma parkinsoniano. Né? É exatamente nessas vias que não conseguem inibir o comportamento não desejado. Eles atrapalham o comportamento desejado. E assim é para todos os padrões de comportamento social. Quando eu faço um comportamento bom, além de estar consolidando esse comportamento socialmente desejado, eu estou automaticamente inibindo comportamentos não desejados, priorizando os comportamentos. E o cérebro vai usar o que conhece e vai usar mais o que conhece melhor. Bom, Marco. Então, é mais uma pergunta e mais uma colocação pelo seguinte, década de 2000, 2006, para ser mais preciso, enfim, eu estive em várias órgãos de governo e fui da educação estadual e municipal também. E aí, por conta de um evento que teve numa escola de São José do Belém, na escola central, né, teve uma briga generalizada lá dentro da escola, entrou a polícia, então, enfim, aquela cena, a polícia dentro da escola e tal, e aí a gente, enfim, tornar curta uma história longa, a ideia da então secretária, Maria Helena, na época, era colocar detetor de radar, fazer estilo escola norte-americana, né, colocar detetor, resistência, e aí me coube a função de criar um sistema lá de proteção escolar, professor mediador e coisa e tal. E chegamos a fazer 2.000, 3.500 professores mediadores que tinham justamente essa função. A pergunta que eu faço é mais assim, quer dizer, o que você sente muito assim dentro do ambiente? Esses ambientes assim totais, eles são ambientes extremamente demandados. Eu escuto assim, não, vai ter que estar na educação, tem que estar na escola, tem que estar na escola. A escola já é muito demandada, certo? Então existe uma sobrecarga de expectativa e uma sobrecarga de trabalho dentro do ambiente escolar. Tá? Então eu entendo que vocês estão falando da educação e a escola como um ambiente de aprendizado, mas não necessariamente assim, delegando na escola ou na atividade escolar esta função. A ideia do professor mediador era justamente criar esses que eram professores que não tinham atribuição de aula, né? Mas que eles tivessem assim, a liberdade e a autoridade para chamar para si espaços e oportunidades de distensionamento. Isso aí começou com bullying, enfim, fizeram um trabalho que durou bastante tempo, mas eu não sei há quantas anda, certo? E mais de 10 anos que eu saí, né? Então, enfim, a pergunta que eu faço é o seguinte, quer dizer, se vocês sentem, por exemplo, assim, eu sei que tem professoras, que tem diretoras, diretores, professores, coordenadores, que são muito permeáveis, que abrem as escolas, não só públicas como privadas, mas assim, o que eu sinto falta vamos dizer assim, da gente usar outros ambientes que não o ambiente da escola, que já é sobrecarregado, que tudo que não, agora vai ter matéria, vai ter educação especial, agora vai ter braille, agora vai ter libras na escola, vai ser matéria curricular. E assim, a verdade é que as pessoas saem da escola sem fazer as 4 operações, sem fazer conjugação de verbos, né? Então assim, você cria na escola um excesso de expectativa de que a educação é o futuro e você confunde educação com escolarização. E você coloca tudo como grade curricular, assim, na autoilusão de que aquilo vai resolver algum tipo de problema, né? Então, como tirar isso do colo da educação como secretaria, como sistema? Só antes de você responder, André, queria por curiosidade, quem aqui é professor? Ai, meu Deus. Além de Samuel. Não tem mais alguém aqui que é professor, que é da área escolar? Tem mais alguém? Você? Tá. Não, é legal para trazer para a conversa, né? Se faz sentido essa questão de muita demanda na escola. Eu acho que para mim não faz sentido a sua fala, com todo respeito, né?
Acho que é o papel da educação pensar esse modo de viver de uma outra perspectiva. Né? Quando a gente fala de cultura de paz, é isso. Pensar numa forma de viver. E viver e conviver precisa saber que essa diferença pode produzir desigualdade. Acho que tem que ter uma política pública. A gente tem várias leis, inclusive a gente vai discutir a questão racial, mas a escola não cumpre, a universidade não aplica, o curso de pedagogia não tem esse programa, e os professores ficam reféns de pensar o seu espaço da maneira que for possível. Eu dou aula desde 95, eu escolhi ser professor, tinha várias coisas para eu fazer, não sou sacerdote, não tenho voto de pobreza, eu sou um profissional da educação. Mas a gente precisa, o Michel Yang fala disso, né? Para que servem as escolas? No entanto, a gente precisa pensar essa sociedade atual e que tem uma demanda bem específica que chega para a gente. Em 98, quando tem a Constituição, chega todo mundo para a escola. Porque se a gente for olhar a escola anterior, era para um grupo específico. Quem era esse grupo? Então, quando chega, a escola não dá conta desse outro. Que esse outro não pode ser a outra idade, não pode ser a aberração, nem anjo, nem capeta, como o Arroio diz, mas seres humanos com a sua complexidade. Como a gente lida com isso? Né? Então, cabe pensar políticas públicas para isso. Talvez a gente fique muito em projetos pontuais, projetos de governo, e a gente está discutindo lá a educação integral para a dimensão do ser holístico, enquanto política pública. A gente não alcançou isso. Eu não vou me alongar. Não, mas não é uma discordância nenhuma. Não. O que eu estou falando para você, até a pergunta que eu faço para você, que você é da área da educação, se você sente que existe esse espaço lá na escola. Né? Porque quando a gente começou a fazer isso, existia assim, uma diversidade. Então tinha gente que era muito permeável, como você está se mostrando, e tinha gente, certo, que chegava e falava, não, desculpa, já tem coisa demais para fazer aqui, eu não cabe mais nada aqui dentro. Então, assim, tem essas duas posturas. A pergunta que eu estou te fazendo, e você, por estar na área, talvez você consiga me responder, é se isso avançou, se você está sentindo que houve um avanço no sentido dessa percepção que você está colocando, ou se não, olha, eu tenho essa percepção, existe um grupo, mas nós somos minoritários, ou enfim, eu não sei nem se você está em escola pública ou privada, enfim, mas eu não sei como é que está a pergunta, é uma pergunta honesta, não sei há quantas anos. Sim, tem escola pública, já passei para a escola privada, mas tenho que voltar para a escola pública em 2010 e volto para a educação básica também. Trabalhei na graduação, e no ensino médio e volto para a educação básica. Hoje eu tenho uma turma de 7 anos, do primeiro ano do Fundamental 1. Tem escolas muito abertas para pensar uma proposta mais restaurativa e tem escolas que estão muito fechadas. Quando o senhor disse que tudo chega na escola, realmente tem a vacina, a campanha contra a HPV, tem a questão da gravidez na adolescência. Tudo chega na escola. Por quê? Porque se não chegar na escola, essa criança não vai ter acesso à vacina, nem à campanha, porque ela não vai acessar o posto. Felizmente ou infelizmente, precisamos pensar, de novo, repensar como isso, enquanto política pública, possa garantir que essa criança tenha acesso a essa vacina, essa campanha, para não chegar até a escola. Porque ele não vai até a UBS. Então, nós vamos fazer uma articulação na UBS. Isso é currículo. Porque nós aprendemos esse currículo fragmentado. Agora é hora disso, agora é hora de cultura de paz, agora é hora de arte. Isso. E a gente não faz um currículo transdisciplinar. Esse é o grande desafio também da educação. Né? É isso. Isso transpassa as barreiras, né, de Estado. Aí. A gente sofre muito com isso, e é uma das minhas grandes críticas, né, quando também fui para a Justiça Restaurativa, coordenei esse projeto. As escolas estão já, né, desacreditadas, muitas vezes com o volume, né, de projetos que chegam milagrosos dentro da escola. Então, uma das coisas que eu não acredito, você não vai ver um campeão olímpico sendo campeão tendo treinado uma vez por semana, né? Uma vez por mês. Então, isso é importante, né? Desculpa, o seu nome? Sou Samuel. Samuel. O que o Samuel traz ali é extremamente importante, né? Que essas coisas entrem na escola, né, de maneira regular, né? E com auxílio, com aporte, com auxílio, porque demandar também só, né, dos agentes da escola, né, isso
sobrecarrega verdadeiramente. Traz muita Tá? frustração. Muito, né? De impotência. Exato, né? Então, quando a gente começa também a mostrar para o professor, né? Por exemplo, o ensino a escolarização em si, né? dentro da escola e tal. O cérebro no gatilho do estresse, a primeira coisa que ele faz é modular a atenção. A atenção não vai para o conteúdo. Né? Tanto que os pilares das dificuldades de aprendizagem envolvem escola, criança, né? e a família. Né? Quando a gente fala em consolidação da memória, que é o aprendizado em si, a gente está falando em matéria, produção de proteínas. Isso as pessoas não têm ideia. Aprendizado é matéria, é tecido. Né? Não é algo abstrato. Quando você fala do estresse exacerbado, não só a modulação da atenção, mas há uma atrofia na principal área de consolidação da memória. Mesmo dentro da escolarização, se você não joga isso numa parceria, né, que transcende os muros da escola, por exemplo, o tema de casa, o princípio de Hebb, você não mantém ligado aqueles neurônios que foram utilizados para o processamento das informações na sala de aula, você não não cria novas proteínas, você não consolida o aprendizado. Tem aí a dificuldade de aprendizado. Né? Então, dentro dessa trama toda que a gente fala, né, a questão dos vínculos, a questão do estresse, a questão das práticas restaurativas, das atividades, que eu chamo de... O que são práticas restaurativas? O que configura uma prática restaurativa? Né? Para mim é todo e qualquer comportamento que esteja, né, em consonância com aquilo que nós entendemos ser comportamentos socialmente desejados. Para uma convivialidade harmônica, saudável e tal, tudo isso, né, se torna, né, um conjunto de práticas restaurativas. Né? E na escola, muitas vezes, a gente perde um pouquinho essa questão. Né? Se entra de maneira desorganizada, se coloca as coisas em qualquer lugar, sai já atuando dentro do conteúdo, né, programático da disciplina. Né? As disciplinas não se conversam, os professores não se conversam. Muitas escolas lá no Rio Grande do Sul, né, porque eu atuo muito, né, nas redes de educação, né? Muitas vezes o que o professor reclama do comportamento dos alunos, quando você entra na sala dos professores, você entende. Os alunos não se tratam bem, os alunos não se respeitam. Passa 5 minutos dentro de muitas salas dos professores. Celular. É um caos. Né? Por favor. Eu acho que o maior problema é a sala dos professores. O meu foco de trabalho é na sala dos professores. Porque eu acho que é um ambiente que não existe mais. Né? É um ambiente que o professor entra exatamente para ter esse tipo de diálogo sobre o aluno, mas de uma forma negativa. Isso. E também a relação entre eles é muito ruim. Então, essa sala de professores precisa ser recuperada. Precisa. Então, acho que o maior trabalho dentro de uma escola, muitas vezes começa pela sala dos professores, para até chegar aos alunos. Né? Então, como experiência própria, assim, o trabalho na sala dos professores rende um fruto maravilhoso. Há uma circularidade, isso é tão legal, porque há uma circularidade importante no nosso cérebro. Né? Primeiro, você tem que ter um bom aporte afetivo e emocional para ser disciplinado, mas você precisa ser disciplinado para ter um bom controle afetivo e emocional. Por outro lado, desculpa, Mari. Por outro lado é isso. Há uma circularidade relacionada também aos pensamentos e comportamento. Para eu ter bons comportamentos, eu tenho que ter bons pensamentos. E para ter bons pensamentos, eu tenho que ter bons comportamentos. Então isso é fundamental. Existe, é fato, né? Essa circularidade existe. Né? O nosso cérebro depende disso. Sensação de pertencimento. É fundamental. É fundamental. Essa escola que eu estou mapeando lá, né? Todos os colaboradores foram capacitados em práticas restaurativas. Todos. Qualquer reunião relacionada à justiça restaurativa, práticas restaurativas, o diretor não faz agenda e está presente. Tá? Existem as rotinas já estabelecidas, calcadas nas práticas restaurativas. E a gente fala forma de entrar. A gente fala muito, quando a gente fala de escola, a gente fala muito
dos professores. Mas existe toda uma comunidade interna ali, e de servidores, de funcionários, que também tem papel educativo. Né? Então, quando a gente trabalha muitas vezes, eu acho que o professor sim que está mais diretamente, mas muitas vezes tem a tia da cozinha, tem os agentes de organização escolar, tem essas pessoas também que têm uma função muito importante, né, e educativa. E essa questão de relacionamento, tem os feudos na escola também, né? A questão dos professores, a questão da gestão, a questão dos operacionais, né? Então, acho que tudo isso é você conseguir ver ele também como um todo, né? Cooperativo, inclusivo, em funcionamento, né? E com parte importante nessa educação das crianças, né? Não só o professor. Acho que, e os professores sentem isso, né? Aquela coisa, quando a gente fala de vínculo afetivo e qualidade do aprendizado, parece uma coisa meio poética, mas não, é biológico. Porque a própria ocitocina modula a serotonina, amplifica as vias sensoriais, diminui o senso crítico, né? E potencializa a consolidação da memória, por exemplo. Então, essas coisas auxiliam, né, nos processos da escola. Tem uma frase do Goethe, eu não lembro, não sei se alguém conhece, mas que é essa relação, né, de o aprendizado com quem se ama, como parece que vem claro, né, límpido, se enraiza quando você tem amor por quem, com quem você está ali em volta. Ela ali, a Sandra tá. também. Então tá. Eu espero, tranquilo. Tá. Não, então a gente pode falar e depois você fala em seguida, daí faz os A comentários. gente só está apontando que a gente viu, assim, E a você Sheila tem mais também? algo. Então vamos lá, fala umas 3 e depois faz os comentários em bloco e tal. Só para não ficar uma coisa muito Sim. pessoal, eu me chamo Helga, tá? E primeiro, assim, quer dizer que foi muito bom ouvir os 3, né? Porque a Sofia está no meio do meio, então ouvir vocês 3. Aí eu queria fazer uma pergunta. O Guilherme falou sobre que nós somos a genética, o ambiente em que vivemos e as experiências vividas. Mas assim, eu acho que é quase que impossível, muito difícil ter tudo isso, né? Porque nós herdamos coisas boas e não tão boas, né? Na nossa genética, nós nem sempre vivemos no melhor ambiente. Estou falando assim da sociedade em geral, não de mim ou de alguém, mas e nós temos experiências sempre positivas e não tão positivas. O ser humano é muito isso. Então, assim, alguém que tem uma genética pesada, porque nós sabemos que há pessoas que trazem uma genética melhor, posso dizer, e uma genética mais pesada, que viveu também num ambiente difícil, mas teve experiências positivas. Né? A gente vê muito isso em crianças que foram adotadas, né? Às vezes são adotadas por famílias muito boas, têm uma genética complicada, viveram talvez os primeiros anos de vida num ambiente pesado, mas depois começam a ter experiências positivas. Então, assim, eu acho que o peso, aí eu queria que você me corrigisse, se o peso das experiências vividas é maior, ou essas, já que nós não temos tudo, essas 3 coisas precisam ser. E aí a nossa responsabilidade sobre isso. Porque a partir do momento que eu me relaciono com as pessoas, eu tenho uma responsabilidade muito grande, independente de ser mãe, de ser pai, de ser irmão, mas em relação a todos. Porque a gente pode proporcionar a uma pessoa que convive conosco uma experiência positiva ou negativa. Então, isso nos gera, isso que você falou das 3 coisas que nós somos, genética, meio ambiente e experiência física, a nossa responsabilidade para com o outro. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, se eu posso já engatar, né, é que eu me encantei com a ocitocina e com a dopamina. Então, assim, como liberar... Pode compra. Então, como liberar, mas, por exemplo, um abraço apertado, um aperto de mão forte, ou falar com uma voz tão mansa como a Andréia fala aqui. Quer dizer, são pequenas coisas que nos ajudam a liberar o ocitocina, além da atividade física, né, que todo mundo fala que é importante. Então, o que a gente pode fazer assim na prática para estar liberando mais essas 2 substâncias
tão boas, mas que precisam ser bem usadas. Você falou também que o exagero pode trazer problemas. Bom, a gente ia fazer em bloco, mas acho melhor você responder. Pode ser. Porque acho que todo mundo quer essas dicas, né? Depois a gente vai lá tentar rapidinho aí pra gente conseguir terminar. Então tá, bacana. A gente costuma dizer que a genética, ela está ali como se fosse o piano da sala, né? E vai ser tocado de acordo com o que o ambiente for exigindo. Então, ela está ali para aumentar ou diminuir as probabilidades de algo acontecer. Tá? Então, de maneira bem resumida, é isso. Os componentes genéticos, né, é que nos mostram essa diferença, né, por que crianças, né, passam pelas as mesmas situações e o impacto é completamente diferente. Então, se eu tenho uma predisposição genética para determinada coisa, o impacto vai ser maior. Se eu não tenho essa predisposição, o impacto vai ser menor. Então, eu não consigo colocar tudo dentro do mesmo pacote. Né? Eu tenho sim que ter essa perspectiva de corresponsabilidade e cuidar com esses cenários e com esses processos estimulatórios. Porque às vezes, né, o mesmo estímulo para uma criança mais sensível, o impacto vai ser devastador, do que para uma criança que não tem predisposição a essa sensibilidade. Então começa por aí. Mas é uma criança em que idade que você está dizendo? Né? A gente costuma ver ali que tem as chamadas janelas, né, da neuroplasticidade. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma genética, o temperamento ele é muito mais genético, né, do que formativo. Tá? O temperamento, já a personalidade, os traços de personalidade são formados. Então, se eu pego uma criança já com gatilhos de temperamento mais sensível, tá, e ela passa ali 3, 4, 5 anos de idade por um alto nível de estresse, eu posso silenciar, epigenética entra aí, eu posso silenciar, por exemplo, genes que proliferam receptores de ocitocina lá no hipocampo, na área da memória, bem neurociência agora. Onde é que isso vai impactar? Dificuldade dessa criança em gerir melhor o estresse. Porque quando o cérebro, quando a glândula suprarrenal libera o cortisol, tá, esses receptores no hipocampo servem como identificadores do nível de cortisol no corpo, pedindo para o cérebro então parar de liberar mais cortisol. Se eu não tenho isso, eu tenho dificuldade, né, para essa codificação, essa interpretação, eu vou me manter liberando cortisol, e o cortisol em excesso degrada tecido, altera todo o funcionamento dessas áreas de gestão do estresse. Aumenta a probabilidade, por exemplo, de transtornos de ansiedade. Uma criança que tem um temperamento mais incisivo, é mais firme, menos sensível, talvez esse tipo de trauma ou esse tipo de situação não gere esse trauma. Né? Então, nós temos janelas neuroplásticas, né, que são onde o cérebro é mais sensível a essas coisas. Tá? Então, o aprendizado se torna mais potencial, o aprendizado de hábitos também é mais potencial, e também essa sensibilidade genética é mais aflorada. Ela aparece mais. Né? Então, isso, por exemplo, nós vemos isso aí no período gestacional. Né? A mãe, com excesso de estresse, transpassa a camada placentária, atinge a corrente sanguínea do bebê. Entre o 4º e o 5º mês de gestação, o cérebro já consegue identificar o que é o impacto negativo de um impacto positivo. E os efeitos já começam a se dar a partir dali. Então, existe sim essa tríade, né, de coparticipação no nosso desenvolvimento, né, e a genética está ali para aumentar ou diminuir a probabilidade disso acontecer. Por isso que a gente costuma dizer que quanto melhor for o ambiente, maior a probabilidade de desfechos, né, mais saudáveis. Né? Isso é fundamental. Lá no Instituto Cérebro, lá em Porto Alegre, né, foram mapeados cérebro de pré-adolescentes que sofreram maus tratos na infância. O que acontece? Elas já não conseguem desenvolver senso de empatia, porque áreas responsáveis por isso estão tão inibidas, né, e áreas do estresse estão tão ativadas, muda o limiar de excitabilidade, inclusive. Né? Qualquer coisa gera medo e resposta agressiva. Né? Então isso é uma modulação que impacta no comportamento. Isso é reversível? Sim. Se nós pensarmos no potencial da neuroplasticidade, sim.
né? Mas o quanto de tempo, quanto de intensidade, volume e intensidade tem que ser, né, colocado ali. Né? Então vamos lá, só que a gente tem aqui a hora das inscrições, então vamos lá, Sheila. A ocitocina, cuidado, ela é perigosa, né? Mas o contato carinhoso, afetivo, gostoso, prazeroso, libera ocitocina. Se colocar em confiança na relação, libera ocitocina. Né? A questão do tom moral na fala, né, também ajuda a liberar a ocitocina. Né? Mas Sheila, tem o ocitocinon 50 mg na farmácia, spray nasal para vender também. Tudo se resolve na farmácia hoje em dia. Mas há os para-efeitos, né? Então cuidado com isso. Né? É tarja preta. Não, não é tarja preta. Não é tarja preta. Então vamos lá. E tem os gatos e os cachorros. Ah, sim, os animais, a relação com os animais. Poxa, muito obrigado. A relação com os animais potencializa a liberação, né, de ocitocina. Quando você ajuda o outro. Ah, perfeito, né? Trabalhos cooperativos, trabalhos voluntários, né? Todo o comportamento pró-social, né, libera ocitocina. E o mais legal disso tudo é o seguinte: existe uma outra tríade importante, né? Quando eu estou ajudando o Samuel, quando eu estou colaborando com o Samuel, libera ocitocina em mim, no Samuel, em quem está observando essa relação de auxílio. Olha que coisa interessante. Olha a importância do ambiente. Esse ato é importantíssimo. Ah, então, cai por terra aquela questão, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então a sala dos professores tem que estar muito bem organizada. Então vamos lá, só reorganizando aqui a fila. A Sheila, depois a Sandra e ele ali. Tá. Primeiro eu queria fazer um comentário, que você falou da agressividade humana, né, que a gente faz para infligir dor muitas vezes, né? E a Jane Goodall fala que nós somos os únicos primatas capazes de ser violentos por prazer. Onde que a gente se perdeu, né? É loucura isso. Não, eu queria também falar da ocitocina, eu queria que você, não sei nem qual é a pergunta, mas assim, do jogo entre a ocitocina e a testosterona no nós contra o eles, né, que está tão em voga hoje, né? Somos nós e eles, né, sempre. E um pouco desse... que a testosterona por nós é bom também, né? Mas é ruim por eles. E, sei lá, fala aí. Na verdade, ela domina tudo isso porque ela é médica, né, trabalha nessa área, ela domina tudo isso. Né? Então, ela estava testando. Mas legal levantar essa bola aí. Bom, isso é uma coisa bacana, assim, né? A testosterona também nos coloca numa condição de sobrevivência, de ímpeto, né, de resiliência. É importante isso, né? Então essa agressividade, né, ela tem o seu limiar ali com a violência, né? Então, se não necessariamente eu vou desenvolver, né, um comportamento mais incisivo, mais potencial, mais resiliente, mais agressivo, né, e vou me tornar violento. Não, isso não. Agora, a testosterona inibe a ocitocina. Então, cuidado com isso, né? Eu me torno, né, muito mais egocêntrico, individualista, né? Então me energiza para eu ganhar, para eu combater, para eu eliminar, para eu criar essa relação de nós e eles, né? Humberto Maturana traz muito essa questão, não existe competição saudável, porque é algo de um em detrimento de outro. Sim, tem os aspectos positivos de ensinar, né, a gerir as frustrações, todo esse campo social e processos sociais é importante. Mas essa relação, ela precisa ser bem pensada. Tá? Como é que eu vou tratar essa coisa da ocitocina e da testosterona, né? Mas assim, eu colocaria mais uma pimenta nessa questão, dizendo o seguinte: a testosterona me deixa tão individualizado e tão categorizado nas relações que eu ganhar aumenta a sensação de prazer, maior dopamina, né, no estriado, né, ventral, e ver o adversário perder me dá quase que a mesma sensação de prazer. Mais ainda, desculpa, Sheila, só um minuto. Mais ainda, tá? Isso adicionado à baixa do potencial empático, preocupação empática, maior narcisismo, empatia, assim por diante, né? O que vai me levar?
tá? A diminuição e aí entra o comportamento antissocial. A gente vê que existe uma correlação com baixa do autocontrole e baixa da empatia. Por exemplo, senso de injustiça. Se eu enxergar você fazendo algo ruim, né, sendo injusta com ele, né, e você depois tropeça na calçada e cai, a sensação de prazer para mim é absurda. Então, isso modula, né, o nível de ocitocina também. E modulando o nível de ocitocina, modula o meu nível de compaixão. A gente vê isso também quando a gente está exacerbado no egocentrismo, no narcisismo, nessa individualidade, né? Que qualquer coisa que aconteça a partir do nosso comportamento, a gente justifica como sendo ocorrido por acaso. Se eu trago essa justificativa do acaso, né, a minha ínsula anterior não dispara, não aumenta a atividade, eu não tenho senso de culpabilidade. A probabilidade de eu modular comportamento é muito menor. Volta àquelas vias do sofrimento, da dor, né? Então, se eu não sofrer, se eu não perceber, não sofrer e perceber a minha dor, não tem como eu interpretar a dor do outro. Isso é básico, né? Então, a testosterona não gera violência e agressividade. O que gera a violência e a agressividade é o quanto essa agressividade e violência é recompensada ao longo dos processos de educação, né, e durante a minha vida. Por isso que as intervenções são importantes. Né? Aquilo que eu falei do racismo. Eu tenho alavanca biológica para diferenciar minha cor da pele. Tenho. Agora, se eu for educado para um comportamento antirracista, eu diminuo esse tempo de identificação, né, de uma pele diferente da minha e a ação do córtex frontal dizendo, não, para, é um ser da mesma espécie, é um humano como eu, só muda um detalhe, uma característica qualquer. Tchê, isso é tão maluco que a mesma área do cérebro que identifica a beleza, identifica a bondade. Por isso que a expressividade... Anota. Eu já escrevi uma tese aí. Fala de novo, então, para eu anotar. Eu esqueci já. Eu decoro essas coisas no momento depois. Como fazemos agora? Tem a... Não tem comentário, não? Que, assim, em italiano, mal é bruto. Bruto. Espera aí, vamos... Não sei mais o que fazer. Eu estou fazendo agora o que Então, tem ali atrás, então. E a Sandra também. É por casal, Adriana. Por casal? Olha só, processo. Não, estou preocupada aqui com o tempo, porque eu acho que a André também tem um comentário para fazer. Mas vamos lá, vamos tentar fazer perguntas breves. A gente faz em bloco, sim, agora as perguntas para a gente seguir. Sandra. Eu estou aqui querendo juntar a cultura de paz com os microambientes onde você é capaz de gerar mudanças de hábitos, valores e comportamentos. Né? E pensando nos vínculos, né, assim, não sei se vocês veem dessa mesma forma, mas os vínculos eles são responsáveis pela vida, você atravessar a vida do nascimento até a morte. Né? Então, a escola, a família, o local de trabalho são espaços importantíssimos para você fazer essa mudança, né? Que é uma mudança fisiológica. Né? Quando você faz um círculo, né, você sai do mecanismo fuga-ataque ou esse mecanismo de você congelar e você vem para um ambiente seguro, você vem para um ambiente de confiança, você vem para um ambiente de funções mais altas cerebrais. Né? Você pode inventar e criar
novas formas melhores de convivência, né? E aí, assim, a questão da escola, né, assim, eu tive, na relação com o cuidado, eu tive uma pequena experiência. Ai, eu querendo ser discreta. Fala de uma coisa aí, Eu senti muita ressonância com a questão que você trouxe sobre os professores, que você trouxe também. Que assim, eu tive numa escola na Brasilândia, tentando trabalhar com círculos, né? Círculos de diálogo e tal. E nós, quando a gente chegou, isso foi pedido da diretora. Aí quando nós chegamos para os professores, eles falaram: olha, eu não estou a fim de aprender mais nada, chega. Não vem para cima de mim, porque eu já estou até aqui. E aí a gente mudou totalmente, né, o rumo da prosa e começamos com o cuidado. A coisa interessante sobre essa história dos microambientes que fazem a gente ir para um campo de confiança é que a gente começou, então vamos cuidar de vocês e vamos trabalhar com as necessidades de vocês. E o resultado final foi um projeto que eles fizeram de quê? De entrelaçamento da escola com a comunidade em volta e com a família. Então, assim, foi muito... não foi surpreendente, mas eu acho que são essas experiências positivas que a gente precisa conhecer e transmitir, né? E qual é, então, a minha pergunta é, qual é o papel, né, da repetição na formação de uma cultura de paz? Entende? É disso que eu estou. Tá. A gente pode ouvir, daí de repente tem uma conexão aí para fazer um comentário também. Eu queria saber o que alavanca a gestão do cuidado e como manter esse cuidado, manter a perenidade. Ótimo. Tá, Adriana, você tem uma pergunta? Não, eu ia só lembrar um projeto lá na Fundação Casa, que é aquela unidade Novo Tempo, unicotiniana, que trabalhava com a chegada dos meninos nessa construção, primeiro do pertencimento, ofertando cada qual o seu objeto, a sua cama, o seu travesseiro. Era só isso aí, não estava maluco isso trabalho, mas tá. Outro dia. Então, você quer fazer um comentário? Não, eu acho que eu só queria contar bem rapidinho uma história que para mim me fez lembrar que uma escola também ali naquela região. Lá você tinha... A gente começou o trabalho na Freguesia Ardóia e Brasilândia, onde ainda era forte a questão da figura do professor mediador. E a gente viu assim, a diferença que tem você ter um profissional, enfim, ou 2, ou 3, para alavancar o trabalho. Mas tinha uma escola que tinha só um professor mediador, quem fez a formação foi o coordenador e mais uma professora. E eles estavam com muita dificuldade, e a gente fez uma força-tarefa entre os facilitadores para cuidar dos professores, né? Então a gente foi com coisas simples. Eu lembro assim como foi revelador, desde eles se apresentarem, dizer uma coisa que eu achava que os outros professores não sabiam sobre eles. Então tinha uma pessoa que tinha um livro de poesia escrito e ela trabalhava 20 anos naquela escola e ninguém sabia, né? Então, assim, essas coisas... E era uma das escolas que, se a gente fosse fazer uma estatística, depois de um prazo de 2, 3 anos, foi uma das escolas que a gente teve menos processos circulares realizados com os alunos, ou blá, 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 blá. Mas era uma escola que, nesse período, não teve mais transferência compulsória, não teve uma série de coisas. E aí, assim, para mim, fica emocionada até hoje, quando eu lembro que eu falo para a diretora assim, o que você avalia que mudou nessa escola? Porque a gente vê que o número não é significativo. Aí ela falou assim, olha, esse trabalho ocasionou uma mudança aqui e aqui. E isso não tira. E isso a gente leva para a sala de aula, a gente leva para o cafezinho, né? Então, assim, é isso, né? E eu digo, é com a justiça restaurativa, mas é com outros projetos de cultura de paz, é com um trabalho bem feito de aprendizagem socioemocional. Então, tem potência, tem lá o material humano,
E acho que é essa questão mesmo, de envolvimento. Agora a gente precisa de políticas públicas, né? Mesmo o professor mediador, ele era um programa de governo, né? E ele foi mudando. Hoje em dia a gente tem o Conviva, que tem até uma outra configuração, trabalha mais a questão de saúde mental, que ok também, enfim. Mas o que a gente vê são essas inconstâncias, é falta de espaço, né? E acho que dizer uma coisa para você, para mim, assim, a justiça restaurativa, ela tem que ser encarnada nas ações. Não ser um projeto a mais, não ser uma demanda a mais. Incorporada, né? Tem que ser incorporada, tem que fazer parte. Né? E a gente precisa ficar aqui contando a história dos outros, mas que a gente se apropria, porque são lindas, de professores que usaram os princípios em aulas de matemática, em aulas de artes. E era isso que eles faziam. Né? E o quanto isso transformou com coisas simples. Fazer um check-in, saber como os alunos estão chegando, gente. Que é algo mais básico. Simples, então acho que é isso. Maravilha. Então, Guilherme, você vai fazer o seu comentário. Vou responder de duas formas. Vou responder a questão da repetição, à luz da neurociência e com uma prática. Vocês vão viver isso aí. Tá? Então, tu vai te auto-responder. À luz da neurociência, a repetição me leva ao que é conhecido por LTP, Long Term Potentiation, que é o potencial de longa duração, aonde eu aumento as conexões neurais, tá? E crio afinidade maior naquelas já existentes. Então eu vou privilegiando determinados comportamentos que foram repetidos. Vamos para a prática agora. Cruzem o braço de vocês. Resolver isso na prática. Cruza o braço aí. Deixa eu até levantar para mostrar melhor. Boa, Isso. Cruza o braço. Quando eu disser já, rapidamente vocês vão cruzar no modelo inverso a esse aí. Já! Vai! Eu vou esperar porque... Teu nome? Samuel. Vou esperar, vou brincar contigo já. Não, vou brincar contigo. Vou esperar porque o Samuel está até agora assim. Tá, agora com calma. Cruza o braço normalmente, cruza o braço de novo na primeira posição. Observa a posição. E agora cruza da forma contrária a essa. Vai. Samuel, descreve a sensação. Nenhuma, tranquilo? Alguém se sentiu estranho? Estranho. Diferente? Diferente. Então vocês entendam o seguinte, né? O nosso cérebro já não reconhece a nossa própria postura. Isso está diretamente relacionado com a ativação de determinados mapas neurais. Quando eu cruzo o braço como de costume, tá? Eu aciono mapas neurais já estabelecidos, consolidados e que tem uma afinidade muito rápida. Tá? Quando eu cruzo do modelo na forma inversa, eu preciso modificar o mapa. E para isso eu preciso acionar áreas mais amplas do pensamento. É o que acontece quando eu mudo os meus hábitos, né? Mudo o trajeto, mudo a forma de fazer. Ao invés de escrever com a mão direita, escrevo com a esquerda. Então a repetição é importante para a consolidação disso, né? E privilégio, né? Privilegiar esses mapas já consolidados. Tá? É isso? Não, tem mais uma. Direção do cuidado. O que alavanca. O que há por trás o que há por trás da ansiedade? O que há por trás da ansiedade? Medo. O que há subjacente à raiva? Entristecimento. O senso de injustiça gera tristeza, que desencadeia a raiva, né, e a agressividade e violência. Então vamos lá, o que há subjacente ao cuidado? Atenção. Atenção. Então, toda vez que eu estiver dando atenção para alguém, esse outro alguém entende estar sendo cuidado. E aí, o primeiro mecanismo, né, importante para a formação do senso de empatia, perceber o outro, tentar criar imaginamentos acerca
do pensamento do outro, da expressão do outro, do sentimento do outro. Por isso que a teoria da mente dá base à formação da empatia. O olhar e observar o outro também alicerça o senso empático. Então há pré-requisitos para isso, que devem ser trabalhados. E aí entram as atividades cooperativas, o comportamento pró-social, né, o comportamento altruísta, né, tudo isso, né, são atividades, né, que na verdade organizam, né, esse cuidado e essa gestão do cuidado. Ambientes que promovam cooperação. Estar atento ao outro. Né, quando faz o círculo, por exemplo, né, olha que coisa interessante, no círculo, na contação de história, quando tu começa a me contar a tua história, em ressonância de atividade cerebral, o meu cérebro atrasa em até 2 segundos a tua história. Quando a tua história começa a entrelaçar um pouquinho com a minha história, o meu cérebro começa a aumentar a ressonância e chega um momento que eu consigo até em ressonância antecipar a tua história em até 2 segundos. O que eu estou fazendo? Me projetando ao teu cérebro, criando a tua perspectiva, né? Isso está de acordo com a teoria da mente. Quando ele gera um comportamento que para mim não faz sentido nenhum, mas eu paro para tentar interpretar, né? O que será que se passa na cabeça dele para estar fazendo determinado comportamento? Há um porquê, há um valor envolvido ali, há um gatilho motivacional. Gostei quando tu trouxe a questão da fadiga. Essa loucura que a gente vive hoje em dia fadiga o nosso córtex pré-frontal, fadiga os circuitos de processamento cognitivo. Sabe qual é o efeito colateral? Ficamos mais egocêntricos, menos empáticos, mais agressivos e menos pró-sociais. Então, às vezes, o excesso de atividade cognitiva no meu dia a dia me coloca numa condição absolutamente contrária daquela que a gente está tentando estabelecer aqui. Por isso que os círculos são mágicos. Porque a primeira coisa que o círculo faz é te acolher. Um colega disse assim, da psiquiatria, disse assim: pô, veio um empresário aqui que já tinha tratado comigo há 5 anos atrás e tal, ele voltou dizendo que parece que o tratamento não deu certo. E ele foi uma chave muito bacana, assim, presença de espírito. Ele disse assim: amigão, o teu Camaro não vai te dizer assim, que bom te ver aqui novamente. Que bom estar contigo, que prazer, né, te receber. Nós podemos fazer isso. E isso mexe nesse tom moral, mexe em todo o processo neurofisiológico. Vamos para outro teste. Escolham alguém aí, olhem 10 segundos no olho, rápido. Vai. Parou. Vocês viram que nenhuma área do cérebro é uma ilha. Está tudo interconectado. E quando eu olho para alguém e a minha amígdala não dispara, não me gera medo, o que eu faço? Isso abre a permeabilidade, isso abre a perspectiva pró-social. Mas olha que interessante, façam isso com a criança. A questão da ativação de nervo vago, como tu está estudando lá, né? Façam isso com a criança. A mãe reprimiu, ou o pai reprimiu um comportamento, não gostei, né? Desaprovei, né? E é figura de apego. A criança recebe aquilo na amígdala como um impacto negativo, aversivo, punitivo. Ela vai tentar criar um mecanismo de atenuação. O que ela faz? Por quê? Porque tu é minha figura de apego. Eu preciso te atenuar esse estresse. Se tu não cede, qual é a segunda resposta comportamental da criança? Chorar. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil as áreas da compaixão serem ativadas, tu me enxergando assim, do que tu me enxergando assim. Aquela leitura que eu falei na primeira fala, né? Características físicas, outra expressão facial. Então olhem como as nossas alavancas neuropsicobiológicas, elas vão, né, nos ajudando também a entender um pouquinho dos nossos comportamentos.